turmas, tudo bem? Estamos iniciando agora mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Kim Raoni e essa aula de número 12 traz o seguinte objeto de conhecimento: práticas corporais de aventura na natureza. Detalhamento: rapel, travessia de Igarapé. Muito bem, vamos conhecer mais um pouquinho aí sobre essa prática corporal. As práticas corporais de aventura é mais um dos integrantes desse grande guarda-chuva chamado cultura corporal. Foi criado pela humanidade durante todo o seu processo histórico. O homem em si é um ser de aventura. Se não fosse a sua vontade de querer explorar o desconhecido, de querer enfrentar o medo do desconhecido, do que é arriscado, né? De querer superar os seus limites, ele não teria se espalhado pelo mundo inteiro, não teria alcançado todos os continentes desse nosso planeta. Nós ainda estaríamos até hoje ali onde hoje é a África, né? O berço da humanidade. Então foi graças a essa impulsão natural do ser humano de explorar o que será que tem por trás daquela montanha ali. Para chegar lá eu preciso subir e depois descer pelo outro lado. Então eu vou tentar, mesmo que seja arriscado, mas alguém naquela época ali, ainda na pré-história, pensou em tentar ver o que tinha lá e começou cada vez mais a ganhar gosto por isso, né? Talvez algum ser humano um dia pensou, para conseguir atravessar esse penhasco, eu preciso amarrar uma corda aqui, dar um jeito de amarrar lá do outro lado e conseguir ir andando por cima dessa ponte assim meio arriscada de cair, mas eu vou conseguir passar. Então, essa coisa natural do ser humano assim de querer enfrentar o medo e conquistar as coisas, né? Sentir aquele prazer de conquistou, venceu o medo, né? E chegou até o outro lado. Isso daí é que motiva as pessoas até hoje a praticarem os esportes de aventura, né? Então é só a gente pensar também na parte da nossa infância, né? O bebezinho, ele começa a ver os pais andando e começa a ver as coisas que ele quer pegar, ele quer mexer, né? Mas ele ainda não consegue porque ele está ali, ainda não sabe andar. Ele está preso ali numa cadeirinha ou está no berço, mas ele sente uma vontadezinha lá dentro que diz para ele: eu preciso pegar aquele objeto ali, eu preciso conseguir chegar até lá. Aí essa vontade vai fazendo ele querer se mexer, vai tentando, ele vai rolando para um lado, vai rolando para o outro, daqui a pouco ele já está sentando. Mas ele não sossega aí, ele ainda sente vontade de querer alcançar mais. Aí daqui a pouco ele já está começando a engatinhar. Opa, já começa a conseguir alcançar as coisas, né? Engatinhando, vai engatinhando, ele descobre muita coisa ali já. É um novo universo para ele, vai pegando as coisas, o bebê vai... Mas aí ele descobre que tem outra coisa interessante lá em cima da mesa. Aí o que ele pensa? Eu preciso alcançar lá. Como é que eu vou fazer? Eu preciso começar a ficar em pé. Aí ele observa todo mundo, os adultos, as crianças maiores que já sabem andar. Deve ser assim. E aí então ele começa a se agarrar nas coisas e vai tentando ficar em pé. De repente ele já está em pé. E aí ele começa a ver as coisas mais alto, né? Olha só quanta coisa tem aqui em cima para mexer, né? E aí então vem outra necessidade. Depois que ele conquistou aquilo, aí vem a vontade então de começar a andar. Eu preciso chegar até ali naquela mesa, mas eu tenho medo aqui de cair. Mas eu vou assim mesmo, vou experimentar, vou tentar. Aí ele vai dar um passinho para frente
e vai tentando se segurar nas coisas, dá outro passinho, vai tentando. Tem uma hora que acaba o objeto que ele está se apoiando, ou a parede onde ele está se segurando, acaba. E aí o jeito é tentar andar sozinho. E aí nessa hora vem a outra grande aventura, conseguir andar sozinho. E aí, gente, isso daí passa rapidinho, né? Quem é pai, quem é mãe, vê essas coisas acontecendo, realmente é uma coisa assim incrível, porque de repente acontece. E o bebê é um ser de aventura por natureza, né? A criança pequena é um ser de aventura por natureza, porque ele está sempre se colocando em risco, né? Para tentar vencer aquela curiosidade dele, para tentar saciar aquela sede de conhecer dele, né? E aí a gente traz dentro da gente essa coisa nata, né, do ser humano mesmo, de ser curioso, de ir em busca da verdade, do conhecimento, da aventura, né, da aventura de você explorar, de vencer suas próprias limitações. O que acontece é que aí muitas vezes as coisas, né, a sociedade em si, começando pela família, vai tolhindo isso. Os próprios pais já são os primeiros a ir diminuindo esse impulso de aventura na criança, na gente em si. Os pais já vão logo dizer, menino, não sobe aí nessa cadeira que tu vai cair, vai bater tua cabeça, tu vai se quebrar, menino, sai daí de cima, menino, não faz isso, menino, não corre. Aí, de repente, a criança vai diminuindo a vontade de se aventurar, aí vai chegando na adolescência, de tanto falarem, fica quieto, fica sentado, não faz isso, não faz aquilo. Aí o adolescente pega o celular e acabou toda aquela sede de curiosidade, de conhecimento, acabou. Foi transferido lá para o celular e ali ele mata toda a curiosidade dele, né, ver tudo acontecer por meio do celular, porque ali é a segurança dele. É assim, nós somos assim. Mas não é a última alternativa, né? Por sorte, nós temos aí as práticas de aventura, que você pode largar o seu celular e ir atrás, né? E tentar se aventurar e descobrir de novo dentro de você esse prazer de sentir a adrenalina. Olha lá quais são. Vamos começar aí fazendo uma introdução às práticas de aventura na natureza. Então, as práticas de aventura na natureza combinam atividade física, contato com o meio ambiente e superação de desafios. Então, aí as fotos mostrando exemplos. Percebam que esse segmento aí das práticas de aventura acontecem realmente na natureza, ali, o contato com o meio ambiente. Então, é entre as árvores, na região natural onde você mora, né? No rio, no lago. Então, sempre envolvendo ali um ambiente natural, fora do ambiente urbano. Então, essas práticas desenvolvem habilidades motoras, sociais e emocionais, além de promoverem o respeito ao espaço natural. Essa abordagem aproxima o aluno da vida ao ar livre e valoriza experiências fora dos espaços urbanos. Então, gente, é muito bom praticar os esportes de aventura na natureza, porque eles tiram a gente desse ambiente urbano e levam para um contato com a natureza, onde a gente pode resgatar aquilo que eu falei no início, aquele impulso natural pelo desconhecido, pela curiosidade, né, de você explorar algo que é diferente para você. A cidade, geralmente, né, principalmente quem mora no ambiente urbano, está acostumado com aquele ambiente, né? Casas, ruas, concreto e assim por diante, asfalto, né? Aí quando você passa para o meio natural, você começa a lidar com outros aspectos. É diferente o ambiente, né?
Começa pelo ar, um ar mais puro. Você sente, pela sua respiração, você sente que é um ar muito mais puro, um ar mais fresco também, porque o clima, né, que as árvores fazem, né, faz com que a temperatura seja mais amena do que dentro do ambiente urbano. Tem os outros elementos naturais, como o som, né, o próprio silêncio da natureza misturado com os sons naturais do canto dos pássaros, ou dos macacos, ou o correr da água, e assim por diante. Então, são sons, são elementos que são totalmente diferentes dos elementos urbanos, e aí isso traz para você algo benéfico, né, para o seu corpo, para a sua mente. É muito bom, tá? Então, as práticas de aventura na natureza têm esse lado. Existem as práticas de aventura urbanas, que elas são adaptadas justamente para esse ambiente. Existem as práticas de aventuras na natureza, e essas também exigem uma certa adaptação, né? Você vai precisar também de certos aparelhos para conseguir, então, fazer essas práticas, tá bom? E nós vamos aqui falar de alguns tipos de práticas de aventura na natureza, começando pelo rapel, que é uma descida com segurança e técnica. Então, o rapel é uma atividade de descida vertical, ou seja, de cima para baixo, feita com o uso de cordas e equipamentos de proteção, como capacete e cadeirinha. Olhem só a imagem aí, mostrando, né, este bombeiro aí com todo o equipamento de proteção. Então, normalmente, o rapel é praticado em paredões ou ambientes naturais. Exige técnica, equilíbrio e controle corporal. É ideal para trabalhar confiança, superação do medo e respeito às normas de segurança. Muito bem, gente. Então, o rapel, ele surgiu de atividades militares, né, de poder descer de grandes lugares de muita altura, né, utilizando equipamentos de segurança. É muito utilizado e muito treinado pelas equipes de corpo de bombeiro militar. Eles treinam bastante isso porque faz parte das técnicas deles para salvamento. Mas esses conhecimentos acabaram sendo passados para outras pessoas que começaram a praticar isso daí de forma esportiva. Então tem gente que faz o rapel justamente pelo prazer de você sentir a adrenalina que é de descer de um lugar alto até chegar lá embaixo utilizando esses equipamentos de segurança. Quais são esses equipamentos? Vamos ver aqui na imagem lá da cartela, e eu vou falando para vocês e vocês vão visualizando aí nesta imagem do bombeiro, tá bom? Então, os equipamentos principais incluem a corda, observem aí nessa imagem, né, o bombeiro segurando ali a corda, a cadeirinha, também chamado de arnês. A cadeirinha essa tipo uma fita, né, um macacão de fitas assim que segura ali na parte do quadril, entre as pernas também do praticante ali, né? Tem o freio, também chamado de descensor, que é um equipamento que fica acoplado ali na corda, né, e que precisa ficar seguro na mão do praticante. É através dele que o praticante vai controlando a descida. Os mosquetões, capacete e luvas. Então, esses são os aparelhos principais, muito requeridos para quem pratica o rapel. Além desses itens essenciais, pode-se utilizar outros acessórios como anel de fita, conectores, proteção de corda, mochila de corda e fitas tubulares para ancoragem. Certo, gente? Então,
é dessa forma que vocês estão vendo aí. O esporte de escalada de paredes pode ser chamado de escalada esportiva ou escalada indoor, dependendo do local onde é praticado. Se forem paredes artificiais, geralmente em academias, é conhecido como escalada indoor. Então, gente, isso daí, da forma que vocês estão vendo aí nessa imagem, é os equipamentos de segurança de quem pratica o rapel, ok? Exige técnica, exige treinamento, tá? Então não é simplesmente, eu vou decidir fazer rapel, vou bem ali comprar esses equipamentos e vou começar a fazer. Não é assim. Você precisa descobrir um grupo, né, que ofereça treinamentos para rapel e eles vão começar a te auxiliar, eles vão te ensinar como é que faz. Exige curso teórico, depois curso prático, certo? É necessário aprender primeiro toda a técnica para começar a ir fazendo. E geralmente os iniciantes sempre vão ter a supervisão, né, de um instrutor antes de começarem a fazer sozinhos, certo? Então o rapel exige muita técnica. Agora vamos falar de outra, que é a travessia de igarapé, equilíbrio e adaptação ao ambiente. Então, a travessia de igarapé envolve caminhar, nadar ou se deslocar por cursos d'água amazônicos, respeitando a dinâmica da natureza local. Essa prática exige atenção ao terreno, trabalho em grupo e consciência ambiental. É comum em comunidades ribeirinhas e contribui para o fortalecimento físico e o vínculo com o território. Então, gente, o travessia do igarapé ele pode ser trabalhado também como uma forma de turismo de aventura. Então, como turismo de aventura, as pessoas, e tem muitos gringos que vêm para cá, né, para o Amazonas, querendo vivenciar isso. Então, pode ser praticado, né, essa questão da travessia do igarapé, seja na forma de atravessar com canoa, com prancha de supe, vai depender também do tamanho, né, do igarapé, com lancha mesmo, com forma de passeio, ou até mesmo nadando, né? Pode ser que de repente tenha pessoas que queiram experimentar, atravessar um igarapé nadando, né? Então, a travessia de igarapé vai ser tanto como uma prática esportiva, como também um turismo de aventura. Tem muita gente que fica interessada em experimentar isso, né? O pessoal lá de fora adora essas coisas assim. Eles não têm essa riqueza natural que nós temos aqui no nosso Amazonas. Então, tem gente que paga e paga caro, né, para vir ver, experimentar, ver como é que é um igarapé amazônico, ver como é que é a natureza. E aí de quebra nadar às vezes com boto, se tiver boto, sei lá, né? Ver essas coisas. Tem muita gente que quer viver essa experiência do que é estar na Amazônia, né? Então, vejam que é algo que dá para combinar. E quando você combina prática de atividade física com o meio ambiente, né, é um casamento muito bom. Mas, para a gente entender melhor, e eu sei que muita gente já sabe, mas para a gente aprender e fixar bem sobre o igarapé, vamos ver essa definição aí. Ó. Igarapé é um termo de origem tupi que significa caminho de canoa e refere-se a um pequeno curso d'água, geralmente estreito e raso, comum na região amazônica. Os igarapés podem surgir de nascentes, afloramentos do lençol freático ou como braços de rios maiores. Além disso, são importantes vias de transporte e comunicação para as comunidades ribeirinhas, além de fornecerem água potável, peixes e auxiliar na irrigação. Então aí, ó, uma definição, né, sobre o que é igarapé. Se alguém um dia perguntar de vocês o que é um igarapé, você já sabe explicar, né? E agora vamos falar de outra modalidade também de aventura, que é a escalada, força, planejamento e superação. Então, ao contrário do rapel, que é descida,
A escalada é uma subida, né? Então, a escalada é o desafio de subir obstáculos verticais, como rochas ou paredes artificiais, utilizando técnica e equipamentos adequados. Essa atividade desenvolve força, coordenação e tomada de decisão. Na educação física, pode ser simulada com materiais seguros e adaptados, promovendo raciocínio e autoconfiança. Então, gente, a escalada surgiu das pessoas que procuravam subir paredões, né? Ou então montanhas muito íngremes, né? Grandes rochas que somente caminhando não dava. Então, para isso, começaram a pensar em formas de escalar, né? Escalar esses grandes paredões para chegar lá no alto. E aí, os homens mais primitivos conseguiam fazer isso mediante o uso apenas do corpo. Mas com o avanço da tecnologia, foram criando também instrumentos que possibilitavam essa subida, certo? Como cordas, mosquetões, entre outros elementos, principalmente quando se tratava de ambientes muito frios, que se tornavam mais escorregadios, né? As rochas. Então, a escalada, ela hoje, ela pode ser tanto um esporte de aventura na natureza, como também um esporte de aventura urbano, porque hoje em dia já conseguem fazer paredões artificiais, como esse daqui, né? Feito mesmo no concreto, colocando esses relevos, né? Esses negocinhos aqui que são parafusados, né? Para justamente os escaladores poderem se apoiar, né? Então, hoje em dia existem paredões tanto retos como também até mesmo encurvados para frente, para que o nível de dificuldade aumente mais ainda para esses atletas aqui. Mas existem aquelas modalidades que ainda são praticadas na natureza mesmo, escalando montanhas, paredões rochosos, certo? E nessa modalidade aqui existe tanto aqueles que utilizam equipamentos de segurança, como existe ainda aqueles também que tentam realizar essas proezas somente com o próprio corpo, sem equipamento nenhum, sem corda, sem mosquetão, nem nada, né? Utilizando somente as mãos, os pés, o corpo todo. Então veja como é interessante, né? Então, o esporte de escalada de paredes pode ser chamado de escalada esportiva ou escalada indoor, dependendo do local onde é praticado. Se forem paredes artificiais, né, geralmente em academias é conhecido como escalada indoor. Se forem em rochas naturais, pode ser chamado de escalada esportiva, mas também pode ser classificado como montanhismo ou alpinismo, dependendo do contexto, tá? Então, escalada e alpinismo, ele pode significar a mesma coisa dependendo do contexto, tá bom, gente? Dentro da escalada esportiva, existem diferentes modalidades. Nós temos a escalada speed, que tem um foco na velocidade para alcançar o topo da parede. Tem a escalada boulder, que é sem uso de cordas e outros equipamentos tradicionais, praticada em paredes menores. E tem a escalada lead, que é uma escalada mais longa, com o escalador utilizando cordas e equipamentos de proteção, buscando o ponto mais alto da parede. Então, tem essas três vertentes aí na escalada esportiva, tá? Inclusive, essa modalidade aqui está se tornando olímpica. Já houve uns testes dela, né, na edição passada das Olimpíadas. E para quem quiser observar melhor, né, essa questão da escalada, do alpinismo também, e procurar se aprofundar mais de uma forma mais lúdica, mais dinâmica, mais interessante, eu indico para vocês um filme chamado Viagem ao Topo da Terra. Então, nesse filme, é uma série de mangá do renomado artista Jiro Taniguchi e do escritor Baku Yumemakura. Do Summit of the Gods,
segue um jovem fotojornalista japonês, que é o Fukamashi, que encontra uma câmera que pode mudar a história do montanhismo. Isso o leva ao misterioso Habu, um alpinista pária que se acreditava desaparecido há anos. Fukamashi entra em um mundo de montanhistas obsessivos, famintos por conquistas, impossíveis em uma jornada que o leva passo a passo ao cume dos deuses. Então, ele é uma animação, tá, gente? Não é exatamente um filme live action, como diz, que é de pessoas mesmo, reais, né? É uma animação, ou seja, é um desenho. Mas é um desenho muito bem feito, que parece até mesmo feito real. Tá? E a história é muito interessante. Eu já assisti esse filme e você fica assim... Você fica preso naquela trama, né? E que mostra como que esses caras que fazem alpinismo, eles são tão viciados no prazer de superar a limitação que eles fazem isso justamente por causa disso. Não é porque alguém está pagando, não é por causa de prêmio nem nada, não. É justamente pela reputação. E é uma competição muito acirrada, certo? Então, eu indico para vocês, quem quiser, tiver interesse, ó, tem aqui esse QR Code, é só apontar a câmera para aí, que aí vocês vão ter acesso aí ao trailer no YouTube, tá bom? E aí depois vocês podem procurar aí nas plataformas de streaming esse filme aí para vocês assistirem. Muito bem, e agora vamos para outra modalidade, que é o SUP. É uma sigla para o nome em inglês Stand-Up Paddle. O SUP consiste em remar em pé sobre uma prancha em rios, lagos ou mares. Trabalha o equilíbrio corporal, força nos membros superiores e estabilidade postural. Além de ser acessível, é uma prática relaxante que conecta o aluno ao ambiente aquático e estimula a concentração e o ritmo respiratório. Gente, pensa numa coisa que dá para fazer muito bem aqui nos nossos rios. É o SUP. Essa pranchona aí, que parece uma prancha de surf, mas ela é bem maior. E aí tem esse remozão aí, bem grande, que é para o praticante ficar em pé na prancha de surf. E ele vai remando, vai só remando, vai remando. E aqui nos nossos rios é ótimo para praticar o SUP. Outra modalidade é a corrida de orientação. Na corrida de orientação, os participantes se deslocam por um ambiente natural com auxílio de mapa e bússola, buscando pontos determinados. A atividade promove atenção, agilidade, tomada de decisões e leitura de espaços. É possível adaptar a prática com mapas simples e tarefas em áreas escolares e comunitárias. Então, o SUP é uma corrida diferente. Você vai correndo pelas trilhas, no meio da floresta, da mata, utilizando um mapa para se guiar, uma bússola, e você tem que ir passando nos pontos para ir marcando o seu cartão até chegar na linha de chegada, tá, gente? Não é somente correr, quem corre mais rápido até o final, não. É quem corre e ainda passa também pelos pontos controles. Então é uma corrida bem interessante, criada no Exército. Os soldados, né, o pessoal aí das Forças Armadas são muito bons nessa prática aí, mas também outras pessoas que não são militares podem praticar. Muito bem, então qual a importância da segurança nas práticas de aventura? A importância é que todas as modalidades exigem o uso de equipamentos adequados, o respeito aos limites individuais, a organização do grupo e o cuidado com o espaço natural são essenciais. Na escola, simulações e adaptações são formas seguras de explorar essas práticas de forma educativa. E as práticas de aventura, elas trazem benefícios físicos e emocionais para a gente. Quais são esses benefícios? Resistência, força, coordenação e equilíbrio, né? Vem na parte física, mas também na parte emocional, mental. Ela alivia o estresse e fortalece a autoestima. Então, ela contribui muito para a saúde mental, percepção sensorial, e aí torna a aula mais significativa e integrada ao mundo real dos alunos. Bom, e como uma educação corporal e ambiental, a prática de aventura nos ensina a se movimentar com consciência, cuidar do corpo
e a respeitar os espaços naturais. Tá? Então, ele nos conecta ao conhecimento e às práticas sustentáveis, respeitando e valorizando o nosso ambiente amazônico. As práticas de aventura também nos ensinam a valorizar a cultura amazônica, certo? Então, assim a gente aprende, por meio dessas modalidades, a valorizar e a preservar a nossa região amazônica, ok? Então é isso, gente. Eu espero que todos tenham se animado bastante aí com a nossa aula de hoje. É hora de começar a praticar aí as modalidades de aventura, tá bom? Experimentem e depois me contem como é que foi. A gente vai ficando por aqui e até a próxima aula.